Isaías 41, versículo 10. Diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, não te assombres, porque eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão forte, com a minha destra fiel. Medo faz parte da nossa vida. Alguns começam o dia já amedrontados com as circunstâncias, outros passaram a madrugada em claro o medo do amanhã. O medo é o grande vilão, temos que enfrentá-lo o tempo todo. Alguns dos medos que enfrentamos são reais, eles estão presentes. Outros, somente dentro da nossa cabeça, criando monstros terríveis. Quais são seus temores? Quais são seus medos? O que você vem enfrentando ao longo da sua vida que tem paralisado você na caminhada? É interessante lembrar que domingo passado a mensagem bíblica na nossa igreja falou de temor. Os discípulos estavam na embarcação ali com Jesus naquele barco, a tempestade veio e eles ficaram com medo de morrer. O mestre estava ali presente, mas eles ficaram com aquele medo acovardado, aquele medo paralisante. E falando de medo paralisante, assim o é na nossa vida. O medo tem essa tendência de matar os nossos sonhos, tem a tendência de nos impedir de caminhar. Medo. A primeira expressão de medo que nós encontramos na Bíblia foi com nossos primeiros pais, Adão e Eva. É interessante que assim que Adão e Eva falharam, pecaram, diz o texto bíblico que eles se esconderam, e o próprio Adão diz ao Senhor que o encontra, que vai ao encontro e pergunta por que vocês se esconderam, e ele diz: tive medo e me escondi. Muitos de nós nutrimos o medo porque não temos tratado os pecados da nossa vida como Adão e Eva. Quais são seus medos? Quais são seus temores? Sabe, a ordem mais repetida em toda a Bíblia é essa: não tenha medo. E por quê? Por que Deus, no mundo em que vivemos com tantas tragédias, com tantas coisas, nos traz uma palavra como essa? Não tenha medo. Bom, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem somos e sabe que estamos sujeitos aos temores, sujeitos aos medos, e há muitas coisas que nos amedrontam. Tudo que é maior do que nós, tudo que não dominamos, planta o medo no nosso coração. Tudo que escapa das nossas mãos tem a tendência de nos dominar, porque o ser humano tem o desejo de estar no controle de tudo. Mas nós sabemos que não estamos no controle de nada. Podemos sim controlar o tempo aqui, administrar aquilo acolá, uma ação aqui, outra, mas no final somos totalmente dependentes de Deus. Não vencemos o medo, fazemos incursões para dentro de nós, usamos técnicas das mais variadas, como técnicas orientais, outras fórmulas mágicas para vencer o medo. Alguns vivem à base de medicamentos. Eu não estou dizendo que o remédio não é bom, mas só para sanar os seus temores, os seus pânicos. Medo. E Deus então ordena que você não tema. Nós vencemos o medo quando conhecemos a grandeza do nosso Deus, quando compreendemos o que Ele fez por nós. A vitória sobre o medo não está nos mecanismos que nós usamos pelo homem, mas, pelo contrário, está na fé, no Deus onipotente. E eu não me canso de perguntar: quais são os seus temores? Do que você tem medo?